Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos aí ao próximo, ao novo, ao inédito capítulo do The Kickoff Show. Semana 13, semana mais que especial. Não prometia grandes coisas e entregou tudo além do além do além. Semana incrível. É ou não é, Rodrigo Mota? Muito bem-vindo a esse novo episódio, a essa terceira temporada de The Kickoff Show, man. Opa, grande Everton, prazer estar aqui mais uma vez, muito obrigado pela recepção e, claro, uma semana recheada, né? Recheada de emoções, vamos assim dizer, mas é do jeito que a gente gosta, né? Acho que tem que dar aquela chacoalhada, tem que dar aquela emocionada, agora cada vez mais se encaminhando para o final. E é triste dizer que a temporada da NFL está acabando, né? Começa a reduzir os jogos, aqueles playoffs, aquele aperto no coração, mas em contrapartida, aquela emoção também dos jogos que a gente tem de pós-temporada, a gente espera também que seja uma pós-temporada muito eletrizante, como tem sido a temporada regular, né? Infelizmente, uma semana marcada por lesões, mais lesões, né? A gente teve aí nos quarterbacks principalmente, mas enfim, né? Acho que nada disso tira o espetáculo, e isso também traz bastante emoção, bastante disputa, que para nós é muito legal poder debater aqui. Com certeza absoluta. E não vamos perder tempo, né? Vamos começar aqui a devagar por essa semana, né? A penúltima aqui com folga. Então, essa semana que vai iniciar a semana 14 é a última com folga, e depois até a semana 18 sem folgas nenhumas. E vamos começar aqui pela AFC Leste, por motivos óbvios, alfabéticos. Miami Dolphins, que vocês já estão homenageando aí na camisa, é o novo líder da AFC. Ou seja, é a Olha só. terceira semana que muda o primeiro seed para o playoffs, né? Então, o Miami agora assume a ponta aí no lugar do Baltimore Ravens. Quem que folgou aqui dessa divisão aqui? Bills, né? Ninguém, né? O Bills, primeira e última folga, né? Única folga. Bills folgam nessa divisão. Dolphins vence 45-15. Washington Commanders. Terceira vitória seguida. Jets perde pela quinta vez. Patriots perde pela quinta vez. Cabalizado, né? Essa divisão. A liderança é do Dolphins. Bills, vamos ver se o descanso serve para alguma coisa, mas o que tecer sobre essa divisão nesse momento? Quais comentários a gente pode tecer nesse momento, meu querido? Eu acho que primeiro de tudo, surpresa, né, pelo Miami estar liderando. Acho que entrando na temporada era um candidato à pós-temporada, talvez para brigar pela divisão, mas não liderar a AFC, né? Na semana 13, agora indo para a semana 14. Com certeza, acho que é surpreendente. Ainda assim, a equipe dos Dolphins não conseguiu vencer uma equipe de campanha positiva, né? Porque todos os seus adversários foram de campanha negativa, né? Suas 9 vitórias aí vieram oriundas de equipes com campanha abaixo de 50%. Mas, independente disso, né? A equipe está jogando bem, está conseguindo vencer esses jogos que teoricamente seriam trap games, né? Que a gente gosta de chamar. E, inclusive, venceu agora bem, não deu oportunidades para o Washington Commanders, que é uma equipe que gosta de aprontar. A gente já viu em outros momentos ela dá uma avacalhadinha ali com Filadélfia, né, contra Dallas, dá uma incomodada, mas não foi o caso. Miami jogou bem ofensivamente, jogou bem defensivamente, então conseguiu liderar bem. Acho que surpreendente ver a equipe estando na liderança. Não sei se vai se manter, honestamente, não é o meu palpite. Eu acho que ainda fica entre Kansas City e Denver, não, Baltimore. Mas, né, é uma equipe que, como a gente comentou, vem jogando bem, vem fazendo seu trabalho, vem fazendo seu dever de casa. E olhando para o calendário, né, tem basicamente dos últimos 5 jogos aqui, são 2 jogos ainda que a equipe pode. Próximo confronto contra os Titans, o próximo contra os Jets, e depois vem a sequência difícil que é Cowboys, Dolphins e Bills, né? Então esses 3 jogos aí a equipe vai ter que se provar, mas tem grandes chances de, por exemplo, engatar um 11-13 aí e já garantir uma classificação para poder ficar tranquilo, né? Os Bills folgaram, então a gente precisa ver como é que vai ser essa equipe depois da folga. Eu acho que é importante para a equipe dar uma repensada, dar uma esfriada na cabeça. Josh Allen talvez ser um pouco mais clínico, uma coisa que ele tem sido um pouco falho nesse ano, com muitas interceptações, né? Cuidando mal da bola. E Jets e Patriots, né? O que falar, né? Duas equipes que se juntar os dois ataques não dá um, né? É uma pena que tenha sido desse jeito, né? Os Patriots aí venceram, acabaram sendo derrotados, aliás, né? Um jogo de 6-0 contra os 6-0. Chargers, né? Então, 2 field goals apenas, que muito pouco, né? Tanto para os Chargers quanto para os Patriots. E, enfim, né? Os Jets também com muitas dificuldades ofensivas, né? Agora, Zach Wilson querendo voltar, mas não querendo, né? Saiu até uma polêmicazinha essa semana aí que ele estaria um pouco relutante em assumir a
a titularidade depois de tudo que aconteceu. Então, realmente, acho que sem o Aaron Rodgers é difícil imaginar uma crescente para essa equipe. Enfim, é uma pena por uma equipe que joga tão bem, mas dificilmente vai chegar a algum lugar na temporada porque tem muitos problemas, principalmente na posição de quarterback. Quisesse né, ter algum tipo de aspiração, colocar o Rodgers aí nas últimas semanas ou nos playoffs para jogar, por exemplo, tinha que estar pelo menos no lugar do Bills, né? Porque hoje o Bills não está figurando entre os times de playoffs, né? A gente vai falar das próximas divisões, então assim, realmente Jets provavelmente fora dos playoffs, Patriots com certeza fora dos playoffs, e na minha visão também com certeza sem Mac Jones para a próxima temporada. Sem dúvida. Né? E a era já foi, né? Enquanto isso, Tyreek Hill, do Miami Dolphins, é o líder de recepções, aí, jardas recebidas, na verdade, então, né, deve conquistar esse prêmio aí, e, enfim, Vamos ver se curioso para passa o saber Megatron, né? eu acho que tem pique, tá? Tem pique de chegar perto Sim. do Calvin Johnson e do Pucanacua, não, do Cooper Kupp. Cooper Kupp, né? O recorde do Megatron ainda, né? Com 1965 jardas, eu acho. Mas era isso, e com 16 jogos, né? 16 jogos, exatamente. Então esse E já jogo o extra Cooper aí, com Kupp já é certeza. com 18 jogos. Exatamente, né? 17. Muito Pois bom. bem, passando aqui para a próxima divisão, AFC Oeste, Chiefs, Broncos, Chargers e Raiders. Raiders que folgaram nessa semana. Né, os Chiefs acabaram perdendo a liderança da divisão, da conferência, né, não da divisão, da conferência, num jogo contra o Green Bay Packers. E arrisco dizer que o Chiefs não jogou tão diferente do que tem jogado, né? Eu acho essa é a minha visão sobre o jogo que eu assisti. Sim, Broncos concordo. pegou um time que consegue marcar, né? Acabou perdendo também pro esqueci, o Houston Texans. Isso. Um time que marca com facilidade 20, 30 pontos, então esse é o calcanhar de Aquiles da equipe do Denver Broncos, que está aí na busca de uma vaguinha nos playoffs, tá quase também, né, na situação do Bills, mesma campanha, então difícil. Os Chargers tinham um jogo de 30 pontos para ganhar e fizeram 6, assim, é muito estranho. O Chargers joga no nível do adversário, né, é muito estranho, mas enfim, eu acredito que dessa divisão aqui, realmente o Chiefs passa, porque é o melhor time entre todos, porém, contudo, entretanto, quando você consegue, como é que eu vou dizer, bloquear, anular o Travis Kelce, né? Quando você consegue anular Travis Kelce, o time muda muito, né? O time cai muito de produção. Sem dúvida, é outra equipe quase, né? E essa falta de um recebedor de confiança, além do Travis Kelce, tem sido o grande ponto da equipe dos Chiefs, né? E as equipes adversárias atacam isso, né? E quando essa tática funciona, a gente vê que as derrotas aparecem. Então, foi um dos casos aí que a equipe de Green Bay conseguiu executar, né? Não foi um jogo bom do Kelce, não foi um jogo bom do Mahomes também. Eu também acho que é uma equipe que tem jogado bem abaixo do que a gente já viu no passado. Né? Acho que essa falta de entrosamento ofensivo, muitas peças mudaram, os recebedores saíram, né? Tyreek Hill já tá Miami já há mais de um ano, né? Mas essa ausência dele com certeza impacta muito. Travis Kelce também é um cara que teve a sua lesão nesse ano, então também caiu um pouco de ritmo. Então, acho que precisa desenvolver essa segunda opção ofensiva. O jogo terrestre dos Chiefs também não tem sido lá aquelas coisas, né? Não tem sido ruim também, mas não tem sido espetacular. Então, precisa de uma ajuda para o Mahomes aí, que com certeza, até mesmo o próprio Mahomes, né, tem tido alguns problemas com os passes mais em profundidade, não tem conseguido dar tanta sequência, não tem conseguido ser tão preciso quanto ele já foi no passado, ao meu ver, né? Mas ainda assim, que nem você falou, acho que é uma equipe que das quatro aqui é a mais favorita, é a melhor, mais bem treinada também. Né? A defesa dos Chiefs, querendo ou não, eu acho que deu um salto do que já foi no passado. Né? Uma defesa que tem conseguido fazer algumas campanhas importantes, algumas paradas que não fazia no passado, então eu acho que tá legal para a equipe de Kansas City, embora, óbvio, né, perdeu agora a liderança da conferência, eu acho que não é fim de mundo, porque o calendário da equipe ainda também joga contra os Patriots, Raiders, Bengals, Chargers, então esses 4 jogos aqui são praticamente favorito nos 4, talvez o jogo mais quente do restante do calendário seja nessa próxima semana, que é contra o Bills, né? Então, sabe, eu ainda acho que é uma equipe que não acho que não é fim de mundo, né? Ainda tem uma confortável liderança. E assim, né? Os Chiefs é o que a gente vem falando um tempo atrás, né? É o time que cresce na hora certa.
A gente já viu isso em outros momentos. Então, agora é a hora de fato, dar um passo para frente. Ano passado foi assim também. A equipe teve uma sequência ruim ali de 3, 4 derrotas, e aí quando precisou, engatou e foi até o Super Bowl, venceu, enfim, é uma característica dessa equipe, é uma característica do Mahomes, do Andy Reid, então acho que ainda tem bastante chão, mas a verdade é que, obviamente, ser derrotado pelos Packers não é uma coisa das melhores, né, ainda mais que quebra uma sequência aí boa que a equipe vinha, e, enfim, né, mas ainda acho que é uma liderança confortável a equipe deve levar. E aqui eu não sei se a gente tira o wild card, mas obviamente a equipe mais quente é o Denver Broncos, né? Acabou de perder a sua sequência de 5 vitórias, mas foi um jogo disputado, foi um jogo que lutou até o fim, teve oportunidades de vencer, acabou não conseguindo converter, mas assim, também não foi um jogo que a equipe foi avassalada, né? Foi um jogo bem disputado, foi bem parelho. Acabou sendo um detalhe melhor para Houston aí, que nesse momento leva vantagem no confronto direto. Daqui a pouquinho a gente vai falar deles, né? Mas, obviamente, uma equipe que vem crescendo, vem jogando bem, a defesa também vem jogando bem. E vamos ver, eu acho que dessas 4 aqui ainda vejo os Chiefs como favorito e os Broncos talvez beliscando uma outra vaga e os Chargers e Raiders, né? O Chargers 6-0, né? Nada tá dando certo, o ataque também caiu muito de produção, o Austin Eckler não tá sendo um fator, teve muitas lesões no corpo de recebedores, o Justin Herbert teve a bola várias vezes para decidir o que ele já fez no passado, decidiu positivamente esse ano, foi o contrário, interceptações, fumble, quarta descida não convertida, então realmente teve uma queda, eu acho que isso é uma coisa muito nítida, né? Então a equipe precisa voltar a achar essa maneira de jogar, e a defesa, então, tem sido também um ano bem conturbado, né? Com muitos problemas. Khalil Mack jogando bem, mas tirando esse detalhe desse destaque positivo, né? Uma equipe que não tem conseguido parar as big plays, né? Então é difícil imaginar os Chargers indo para frente e Raiders também, né? Raiders folgou, mas com quarterback calouro também, muitas mudança de técnico, é difícil imaginar. Então acho que Chiefs vence e o Broncos talvez belisque um wildcard aqui, na minha opinião. Concordo. Mas enquanto isso, na AFC Norte, né, ainda figuram 3 times nos playoffs, né? Ravens, Steelers e Browns. Lembrando que o Ravens folgou essa semana. Porém, contudo, entretanto, tivemos uma surpresa gigantesca, né? Cincinnati Bengals vencendo um jogo sem Joe Burrow, com o seu calouro. Um jogo com o líder de divisão, que foi o Jacksonville Jaguars, um jogo que foi pro overtime, e nada mais nada menos que Jake Browning, 32 e 37. Jogaço, né? Jogaço, parece que ele tá num tipo segundo, terceiro ano de NFL, um negócio, então, assim, foi surpreendente o jogo como o time todo levou, na verdade, né, porque Jacksonville é o líder da sua divisão, com larga distância, leva esse jogo aí pro overtime, mesmo cometendo alguns erros, né? O Boyd foi lá e lançou uma bola, em vez de ele, né? O wide receiver foi fazer uma jogada engraçadinha, em vez de ele guardar a bola e aceitar o sec, ou tentar correr, ele ainda insistiu no lançamento, foi interceptado. Sim. Enfim, mas é uma vitória que mantém viva a equipe de Cincinnati, né? Afinal de contas, estão com 6-6, Browns 7-5, com um quarterback novo, que inclusive perdeu, né? Perde o seu segundo jogo seguido. A equipe de Cleveland que perdeu para o Los Angeles Rams. Los Angeles Rams, com um jogo bem dominado pelo time de Los Angeles, e o Pittsburgh Steelers, que acabou de perder, como você comentou, né, lesões, né, Kenny Pickett, quarterback, está fora da temporada, e perde para o Arizona Cardinals, que talvez fosse um daqueles jogos que tinha que vencer para continuar na divisão, né, ia ficar 8-4, e ficar numa boa campanha, seguindo o Baltimore, e agora eu acho que assim, Steelers já deu tudo que tinha para dar, e eu acho que agora, daqui em diante, eles não têm muita produção, né? Afinal de contas, esse foi um final de semana também, querido ouvinte, que choveu bastante nos Estados Unidos, né? Muitos jogos com chuva, né? Inclusive esse teve uma pataquada lá do inesquecível Bears, Trubisky, né? Que o snap foi no chão e tal, perdem a bola e enfim, Cardinals se recuperando, né? Já pensando no ano que vem, mas não querendo ser, de longe já não é, né? A pior equipe da NFL no momento, mas atrapalhou muito a campanha dos Steelers, né? Que podia dar uma leve escapadinha aí de Browns e Bengals, aproveitando uma derrota até do Browns, mas, enfim, a divisão continua enroscada. Tirando a distância de Ravens e Bengals, que são 3 vitórias, os outros dois que estão nos playoffs, eles estão a uma vitória do Bengals, assim,
e pode azedar o caldo aí para Bills, Broncos, né? Colts, que está hoje nos playoffs, Sim, até o ali nos Houston playoffs. Texans, que tem uma campanha melhor que alguns times, mas ainda não figura. Então, assim, a AFC é uma loucura. A AFC, os playoffs vão ser definidos lá na última semana, sim, senhor. Das 3 vagas, tirando os líderes de divisão, as 3 vagas estarão abertas até a última semana. Pode escrever. Verdade, verdade. Eu concordo, assino embaixo com tudo que você falou. É uma divisão que tá bem embolada, né? A divisão sem quarterback, né? Porque das 4 equipes agora, 3 sem, né? O Lamar Jackson também já teve seus problemas de saúde. Por sorte, ele ainda tá bem, vai conseguir jogar a princípio, né? Então teve uma lesãozinha ali durante um período ali que ele estava um pouco incomodado. Mas enfim, né? Inclusive, Uma tem pena. corrido menos, né? Inclusive, ele tem corrido Sim, menos sim, sim. nas Tem últimas se partidas. conservado mais, dá para observar também É. que ele tem evitado, né, as corridas também, um pouco por conta também dessa parte de saúde, né, que tem sido um problema para ele já, também no ano passado sofreu muito com isso, né. Então, assim, eu acho que é uma divisão que está em aberto, eu acho que dessas 3 equipes aqui é uma salada, eu acho que é quem conseguir jogar com o seu quarterback reserva melhor, em resumo é isso. O Cincinnati Bengals não vinha fazendo bons jogos com o Jake Browning, mas esse jogo foi muito bem. Foi. Esse vai ser o futuro do Jake Browning, esse vai ser o que ele vai representar nos próximos jogos até o restante da temporada? Não sei, né? A Não tendência é que não sabemos. seja porque foram 2 jogos ruins e um jogo bom até agora. Uhum. Mas, né, obviamente, esse primeiro passo foi dado e com certeza animou muito porque foi um jogo bom, foi um jogo de elite, né? A atuação dele, 350 jardas aí passadas, apenas um touchdown, mas ainda assim foi o suficiente para poder conduzir a equipe, botar a equipe em condições de vencer a partida, que também é muito importante. E aquela coisa, Cleveland e Pittsburgh, né? Pittsburgh agora já não era lá aquela coisa com o Kenny Pickett, agora sem. Mitch Trubisky, né? Já tentou ser a resposta no passado, não foi. Em Pittsburgh, não foi em Chicago, não acho que vai ser aqui também de novo, então acho que vamos ter que ver como é que essa equipe vai se comportar, né? Cleveland também, o Joe Flacco jogou, né? Estreou finalmente, né? Depois de 2 semanas aí que ele Finalmente. estava contratado, depois de 2 semanas quase estreando nos Jets, né? Que a gente falou aqui. Mas ele finalmente fez a sua campanha, lançou para 2 touchdowns, né? Até que não foi uma atuação lá ruim, não foi espetacular também, porque a equipe acabou sendo derrotada. E acho que mérito também para os Rams, né? Que fizeram um grande jogo, principalmente Sim. ofensivamente. Não, e é um começo difícil, né? Você pegar uma linha defensiva que tem caras maravilhosos, Aaron Donald lá te caçando no teu Exatamente. primeiro jogo, né? De volta, Sim, assim, é perfeito. complicado, é complicado. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que vai depender muito. Acho que está bem balanceado. Acho que os Ravens estão na liderança. Acho que vão manter também. Né? Pegaram folga agora, mas acho que também vem com tudo aí, talvez até para disputar a liderança da divisão, da conferência, perdão. Eu acho que é uma equipe que vai até o fim também buscando essa folga da primeira semana. Mas dessas 3 aqui é que nem falou quem falei. Acho que quem vai se adaptar melhor a essas mudanças todas que sofreram na temporada. Eu não sei, não consigo nem dar um palpite aqui, mas eu acho que talvez os Browns, pela defesa que tem, talvez tenham uma leve vantagem, embora os Steelers também tenham, mas daí a gente olha para o Cincinnati, tem muito talento envolvido também no ataque, a defesa também tem jogado, tem seus altos e baixos e tudo, mas também tem conseguido jogar bem essa partida em específico, então eu acho que vai ser meio que um unidunité aqui, vai depender, acho que vai ser lá na semana 18 que a gente vai ver quem vai ser, mas eu acho que alguém daqui vai pro wildcard, tá? Se não 2. Não discordo. É mesmo porque a gente passando aqui já para a próxima divisão, a AFC Sul, é onde a gente tem o Jaguars agora com 8-4, com essa derrota que a gente acabou de comentar, o Colts que vence o seu 4º jogo seguido, É verdade. E o Texans que joga muito bem, perdeu na semana passada, ganhou nessa semana, e 8-4 com o Jaguars, que é líder da divisão, 7-5 para o Colts, que está hoje classificado para os playoffs, estaria, né? E o Texans com também 7-5. O Texans, o calcanhar de Aquiles nessa posição aqui é o jogo dentro da divisão. Então, assim, essas duas divisões tem um time com 8 ou 9 vitórias e 4 times com 7 vitórias. Então, assim, tá praticamente muito claro que é provável que a AFC Norte coloque 3 times, ou 2, e a AFC Sul também, porque Broncos e Bills com 6-6 não tem um calendário tão fácil, né? Tipo, perder Sim. mais 1 ou 2 jogos aqui, azeda muito caldo. Então, assim, não sei até onde vai esse Indianapolis Colts, com 4 vitórias seguidas, não sei, era impensável, né? Tanto que essa semana, mesmo contra o Titans, 31-28, um jogo de divisão, confronto divisional, é sempre muito legal, muito bacana.
Mas foi apertado, né? 31-28. Sim. Enfim, Texans é um time que marca 20 pontos assim, né? 30 pontos, então não é difícil. Enfim, é uma divisão muito quente, muito, muito bacana. Embora eu ainda acredite que a liderança seja do Jacksonville Jaguars, mesmo aí encarando essa vitória inesperada aí no overtime para o Bengals com o quarterback reserva, mas 31-34 mostra que o Jaguars não jogou bem. Perdeu, mas jogou bem, né? Sim, sim. Foi um jogo que foi nos detalhes, né? E melhores detalhes aí para Cincinnati, até porque, principalmente na reta final, foi quando o Lawrence se machucou. Então, talvez poderia ter sido diferente aí a história da coisa, até porque, como foi para prorrogação e teve só uma posse aqui, eu confesso que eu não assisti o jogo porque foi bem até tarde, né? Uhum. Mas a equipe teve a oportunidade, teve a posse na reta final para tentar vencer. Acabou não Sim. aproveitando, né, para marcar o touchdown e sair com a vitória. E talvez se tivesse o Lawrence poderia ter sido diferente, né? A parte boa é que tudo indica que não é uma lesão grave, né, do Trevor Lawrence. É uma torção no tornozelo, né? Obviamente depende muito da gravidade, algumas são mais sérias, outras não tanto, mas ao que tudo indica, não parece ser uma coisa que vai tirá-lo de muito tempo. Até existe a possibilidade dele jogar já na próxima semana. Então, para o torcedor do Jacksonville, com certeza é uma notícia muito boa, visto a imagem, né? Que ele tenta se levantar e cai, e puxa, aí o estádio vai abaixo, porque com certeza, né? É uma equipe que também vai mudar muita cara se perder o seu quarterback. Mas a princípio não parece ser uma coisa muito, muito grave. Então, isso me leva a crer que os Jaguars vão vencer, porque olhando para o calendário, a equipe tem plenas condições, né? Joga contra os Browns, né? Que tem uma boa defesa, mas tem muitos problemas no ataque. Então, se conseguir marcar às vezes 20 pontos, acho que é o suficiente para conseguir uma vitória. Depois tem os Ravens, que são uma parada dura, talvez até um confronto direto para quem sabe buscar uma liderança, que eu não acho provável, mas né, vencendo os Browns, depois os próximos 3 jogos após os Ravens, né, é Buccaneers, Panthers e Titans. Então acho que é um jogo que são 3 jogos para 3 vitórias aqui para os Jacks, né, se eles tiverem o Trevor Lawrence principalmente, né. Então acho que isso é muito importante, mas acho que sim, acho que os Jaguars mantêm essa série e obviamente uma das equipes aqui acho que vai, né? Agora Colts e Texans, né, é uma incógnita, porque os Colts estão fazendo aquele jogo lá, aquele feijão com arroz, mas são 4 vitórias seguidas, né? Os Texans a gente já viu grandes momentos, viu uma boa fase do CJ Stroud, mas também é uma equipe que perde alguns jogos meio que a gente não consegue entender muito bem, né? Então acho que talvez alguns problemas defensivos que a equipe tem que corrigir ainda, mas eu acho que os Texans vão surpreender e levar essa segunda vaga aqui, tá? E quem sabe até, dependendo de como for a coisa, principalmente na AFC Norte, né? Que acho que hoje é a maior disputa aí, né? Quem sabe os Colts também vão, né? Junto ali talvez dos Bills, junto talvez de alguma equipe da AFC Norte aí. Vai depender muito, mas acho que vai ser bem interessante, tá? E eu só queria dizer uma coisa, tá? Texans e Colts jogam na semana 18. Então a gente tem uma Um grande contra o outro, né? possibilidade, exatamente, tem uma grande possibilidade de ver esse confronto sendo, né, a vaga sendo definida ali. Então é bem exemplifica, aliás, ilustra bastante o que você falou de que acho que vai ficar para a última rodada. Isso é um confronto divisional quentíssimo, né? Pode atrapalhar em muito. Mas enfim, falamos aí de toda a AFC e essa salada mista que é a AFC, né? Muitos times com campanhas parecidas e não tem espaço para todo mundo, É né? Só verdade. sete times vão para os playoffs e falando em 7, tivemos 7 jogos essa semana com mais de 30 pontos marcados, pelo menos por um time, né? Então, assim, dos 13 jogos do final de semana, não lembro agora, mas enfim, foram 7 jogos aí com mais de 30, 40 pontos, então foi uma semana 13 com jogos. chuva e com muitas partidas aí acima dos 30 pontos. E para não ficar para trás disso, já vamos passando aqui para a conferência da NFC, Eagles, Cowboys, Giants e Commanders, tirando aí o Giants que folgou, esses 3 times tiveram jogos com 40 e tantos pontos. Sim. Só o Commanders que não quer falar a respeito e o Eagles, né? Porque perderam de 40, mas o Cowboys já foi lá e continua, é a equipe que com a maior média de pontos marcadas por partida, né? Mais de 30 pontos aí. Mas vamos falar do líder aqui. 10-2, Philadelphia Eagles perde para o seu rival de conferência, né? Vamos chamar assim. São Francisco 49ers, 42-19, um placar que eu sei que você também não imaginava que fosse, eu também não. Mas, enfim, é o São Francisco, né? Eficiente, vai lá, terceira descida, primeira, tal, e big play. Deebo Samuel, 3 touchdowns, jogou demais.
Quando o Eagles deixa escapar um pouco o placar aí para 2 posses, começa aí a arriscar um pouco e fica mais exposto, as coisas não dão certo, quarta descida, normal para quem está muito atrás do placar. Então, talvez se o placar fosse um pouco mais próximo, 42 não tivesse acontecido, mas enfim, né, perder de 42-19 ou de 21-19 na NFL é a mesma coisa, não tem saldo de pontos, né? Mas enfim, Eagles perde um jogo que poderia perder, porque ainda é o líder da conferência, agora com uma vitória de vantagem para São Francisco e para Detroit, e para o próprio Cowboys, né, da sua própria Sim. divisão. Mas enfim, é um jogo que contra um time grande, né, um time poderoso, que é o São Francisco nesse momento, e deixa aquela pergunta, né? Hoje, 1 e 2, a probabilidade deles se encontrarem na final de conferência, inclusive, é muito grande, né? Será que vai ser a mesma coisa nos playoffs? Será que o Eagles vai ter essa leseira? Mas enfim, o jogo foi maravilhoso. Quem não viu pode buscar o replay que não vai se arrepender. E sem arrependimentos também, Cowboys e Seahawks. Esse foi um jogaço, né? Poxa vida, o que o Seahawks fez, cara? Vai lá, 41-35, gente. Cara, foi um jogo incrível da equipe de Seattle, que se tivesse conseguido imprimir isso mais vezes, não estaria 6-6. Enfim, mas o É Dallas verdade. Cowboys vai lá, 41 pontos, Sid Lamb, companhia limitada, cara, jogão incrível na chuva também, né? Como falei, muitos jogos na chuva, então, cara, que tiroteio que foram essas duas partidas. E para falar do Commanders rapidamente, antes de largar para você, 45-15, no primeiro tempo parecia que ia conseguir fazer alguma coisa e depois não conseguiu, né? Esse é o É, Commanders. pois é, né? É uma equipe que tem sido muito inconsistente, difícil de decifrar também, né? A temporada do Washington, uma pena, né? Uma equipe que teve seus momentos, né? O Sam Howell, por exemplo, tendo bons highlights, mas a equipe não tem conseguido encontrar sincronia com ele para poder, de fato, levar essa equipe a vitórias, né? Agora 4 derrotas seguidas, então com certeza a temporada aqui já basicamente foi. É difícil imaginar uma reviravolta aqui, né? Mas, enfim, acho que não tem muito como a gente se esconder do debate do líder da divisão, né? Do Philadelphia Eagles, do Dallas Cowboys, duas equipes que jogaram. Dallas fez um jogaço na quinta-feira, acho que tem que dar todos os méritos aí para a equipe de Dallas, que foi buscar o placar, estava atrás, conseguiu Tava atrás. reverter. Seattle foi bem, conseguiu, principalmente por um bom período ali, se manter na frente, manter a liderança também, que é uma coisa difícil, né? Por uma partida de 41-35, né? Que foi o resultado. Isso. Então, né, pô, a equipe do Seattle basicamente teve na frente o jogo todo, né? Só acabou tomando a virada bem no finalzinho ali, na reta final, nos últimos minutos do confronto ali. E, enfim, o que dizer? É uma equipe que jogou bem, a defesa dos Cowboys aí, o Deron Bland, mais uma interceptação também, Isso, embora eu ia não tenha dizer, sido essa lá. interceptação foi no segundo tempo também, né? Sim, Tirou um pouco do ritmo, né? Roubou a bola do exatamente, né? Seahawks, na verdade, é onde eles podiam Sim. aumentar, né? Exatamente, né? Então foi também a defesa aparecendo para jogar, né? O Deron Blaney especificamente tendo uma grande temporada, possivelmente é um candidato a Defensive Player of the Year, né? Jogador defensivo do ano. Uhum. E enfim, acho que Dallas joga um bom futebol americano, uma equipe que vem bem. Philadelphia agora com essa derrota, né? Óbvio, acho que principalmente a grande chave aqui, o jogo terrestre não funcionou, né? Nem com o Jalen Hurts, nem com o DeAndre Swift, nem com ninguém, na verdade, né? Acho que foi a grande chave, o grande diferencial da equipe que sempre tinha esse destaque pelo chão, né? Teve que jogar tudo pelo ar e não teve tanto sucesso assim. E obviamente também teve que apelar para isso, né? Porque caiu cedo já atrás do placar, né? Então, quando você tem uma liderança grande, você tem que passar a bola, não adianta correr, não vai resolver o Uhum. problema, né? Você tem que ganhar essas jardas rapidamente, né? Então, foi um jogo realmente. Philadelphia vai se inculcar bastante para pensar, olhar para os erros. Eu acho que a gente pode ter sim, inclusive é o meu palpite, óbvio que agora, né? Mas é um palpite para uma final de conferência. Então, com certeza, se chegar lá, a Filadélfia vai ter uma outra visão, vai ter uma outra mentalidade, sangue nos olhos, né? Depois dessa derrota, depois de tudo que Uhum. aconteceu no ano passado, com a lesão do Brock É, Purdy na final de conferência, agora ele volta, joga, lança 4 touchdowns. Então, poxa, 4 sabe? touchdowns. Então, imagina como uma cabeça não deve estar do torcedor do Philadelphia e dos atletas também, né? Então, com certeza, se essas equipes se encontrarem na pós-temporada, eu acho que vai ser um outro jogo que vai pegar fogo, né? Mas a Uhum. verdade é que São Francisco foi melhor em todas as esferas, jogou bem no ataque, jogou bem na defesa, criou jogadas defensivamente também, criou jogadas ofensivamente e mereceu vencer, né?
Eu ainda acho que Philadelphia leva essa divisão. Eu não acho que Dallas encoste, até porque no confronto direto aí Philadelphia tem a melhor até o momento e as equipes vão jogar de novo. Então acho que isso vai ser muito importante para definir, né, como é que vai ser essa campanha. Deixa eu só ver em que semana que vai ser. Na semana agora, né? É na próxima. Exatamente, exatamente. O próximo confronto entre as equipes é entre si, então acho que vai poder dizer um pouco desse ritmo, mas hoje eu acho que Philadelphia ainda leva essa divisão e possivelmente a conferência, a meu ver. Mas vai depender de semana que vem. Semana que vem a gente pode ter uma conversa diferente. E assim, o Eagles, né, aproveitando que a gente tá falando da campanha deles, Cowboys e Eagles na semana que vem, na próxima Seahawks, que se jogar isso aí também pode até vencer o Eagles, vamos pensar que o Eagles aqui perca esses 4 jogos, mas depois joga 2 vezes contra o Giants e 1 vez contra o Cardinals, né? Sim. Então, assim, nesses 5 jogos aí, pode ficar um 3-2, eu ainda acho que eles levariam a divisão e a conferência, mas enfim, veremos, né? Veremos o que vai ou não acontecer. Muito bom. Vamos lá, passando aqui para a próxima divisão da Conferência Nacional. 49ers, a gente acabou de falar, acho que a gente não tem mais o que dizer, né, sobre essa equipe, o que eles venceram, mas a gente tem que falar, sim, do Rams, que venceu muito bem, terceira vitória seguida, e aí o Seahawks, só para reforçar, né, a terceira derrota seguida, podia estar aí no encalço do São Francisco e deixa escapar, e não é esse jogo do Cowboys, que a gente entende que o favorito era o Dallas, Sim. mas as outras partidas, as outras semanas, né, puxa vida, se ganha duas dessas Inclusive um três confronto aí... direto contra Los Angeles, né, foi a primeira da sequência das derrotas. Né? Exato, foi Los Angeles, São Francisco e agora Dallas, né? Isso. É um calendário difícil, mas, por exemplo, esse jogo que era eles estão com as campanhas iguais, 6-6, e LA está na frente justamente pelo confronto direto. Então, assim, né, 3 vitórias, 3 derrotas, e assim que a gente vai minando as campanhas, né? Então, assim, é difícil de imaginar que São Francisco não siga líder aqui, mas agora saber quem vai ficar em segundo para tentar ir para os playoffs aí na NFC, nessa divisão, difícil. 6-6, olhando que o Vikings está 6-6, Packers está 6-6, né? São 4 times aí com a mesma campanha, mas ninguém dessa divisão beliscando nenhuma vaga até agora, além do líder. É verdade. Eu ainda acho que uma dessas duas equipes vai. Resta saber quem, né? Eu acho que as equipes vivem momentos opostos, porque os Rams têm 3 vitórias seguidas e os Seahawks 3 derrotas seguidas, né? Eu acho que olhando pelo elenco, talvez hoje Seattle seja uma equipe um pouco mais preparada, porque já tem um pouco mais de rodagem com seu sistema ofensivo e defensivo, né? Já tem, acho que, um plano de jogo mais definido. Los Angeles tem tido seus altos e baixos, perdeu alguns jogadores importantes, a defesa também não tem tido aquela eficiência toda, né? Então, talvez por esse momento, acho que Los Angeles talvez estaria um pouquinho abaixo, mas o momento é muito bom, né? A equipe de Los Angeles também tem jogos. Deixa eu até ver, eu estava olhando o calendário aqui antes, eu acabei saindo da tela aqui, mas assim, joga contra os Ravens, depois Commanders, Saints, Giants e por último 49ers. Então, eu acho que desses próximos 5 jogos aqui são 3 vitórias potencialmente, quem sabe até 4, se surpreender, quem sabe Baltimore ou São Francisco, né? Eu acho que ainda existe possibilidade. Talvez São Francisco já esteja classificado, já não tenha mais chance, pode ser que coloque os reservas na última rodada para preservar os seus jogadores. É uma possibilidade também. Então talvez possa engatar uma sequência de vitórias. Então acho que alguém vai passar aqui nessa divisão. Embora hoje, se acabasse a temporada agora, não estariam classificados, né, nenhuma das duas equipes, mas acho que um wildcard sai daqui, resta saber quem. Se eu tivesse que palpitar hoje, eu diria que é Seattle, por causa do seu entrosamento e seus jogadores aí, principalmente os seus jovens talentos aí surgindo e se erguendo a ocasião. Mas também acho que Los Angeles tem uma grande chance e acho que vai ficar muito nos detalhes aí nessas próximas rodadas. Seattle tem que repetir atuações como essa da última semana. Sim. E só não ceder 40 pontos, né? Exato. E não ceder os 40 pontos, exatamente. Vamos lá, passando para NFC Norte, Detroit Lions, Vikings, Packers e Bears. Só o Bears que folgou essa semana dessa divisão. Os Vikings também, né? Os Vikings também, muito agradecido. Então, Packers vence o seu terceiro jogo seguido. Arrisco dizer que a melhor partida do Green Bay essa temporada, por mais que jogou muito bem contra o Detroit, mas eu acho que no primeiro tempo teve uma ajuda muito grande de bandeirinhas amarelas, mas esse
esse jogo não foi tanto, né? Teve que jogar um pouco mais e marcou em todas as posses possíveis e tal. Eu Sim, acho que verdade. não ficou, Também não acho que teve. também acho que foi melhor. Foi um jogo mais honesto, assim, tipo, chegou na quarta descida, chuta, chuta. Conseguiu marcar, marcou e conseguiu cercar o Mahomes e conseguiu bloquear o Kelce, né? Como eu comentei. Então, assim, marcou sempre que pôde e a defesa fez o trabalho deles. Então, assim, o Packers hoje, olhando para esse jogo, eu acho que rouba com tranquilidade aí essa vaga do que é do Vikings no momento. Uhum. Né? E a equipe de Detroit com 9-3 é difícil imaginar que não seja líder. Para mim já é líder dessa divisão, mas é um time que também, né, não pode marcar 21 pontos no primeiro quarto e depois correr atrás do placar no quarto quarto. Então, assim, a defesa é o calcanhar de Aquiles da equipe de Detroit. Resolver a defesa dá para resolver? Não é assim, né? Não é ciência de foguete, mas também não é tão simples, né? São pessoas. Então, 33-28 com os Saints, abrindo 21-0, deixar encostar dessa forma e correr atrás lá no quarto quarto, isso mostra que a defesa precisa, sim, melhorar um bom bocado para passar aí da primeira, segunda fase, né? Para chegar numa final de conferência, então, assim, é ali que tem que acontecer. Afinal de contas, tem Eagles e São Francisco no caminho para chegar numa final de conferência. Mas, Perfeito. enfim, Packers tem que continuar vencendo, não tem outra escolha, não está nos playoffs hoje, e o Lions defensivamente, tem que melhorar defensivamente para pensar que vai passar da primeira fase dos playoffs. Claro, as defesas ganham campeonatos, né? A gente já viu isso em outros Uhum. momentos, né? A gente pode até negar, mas a gente sabe que no fundo é a grande diferencial. Às vezes é aquela jogada defensiva, aquela interceptação, aquele sack no quarterback, e isso faz toda a diferença. E Detroit é verdade, não tem tido aquela consistência defensiva. Já teve momentos melhores, mas é que nem você falou, também tem os seus apagões, né? Acho que isso que mais preocupa, inclusive algumas das vitórias que a equipe teve foi assim, né? A equipe meio que apagou e depois conseguiu recuperar, principalmente com o ataque jogando bem, conseguindo tirar esse atraso. Então, concordo, acho que precisa melhorar defensivamente. E os Packers, né? Quem diria, né? Uma equipe agora que vence 3 seguidas, uma equipe que a gente não conseguia imaginar indo muito para frente, mas agora tá jogando bem, um jogo muito bom. Teve uma ajudinha das zebras? Teve umas chamadas bem polêmicas aí que movimentou bastante aí a internet, porque de fato foi crucial, né? Acho que não dá para negar que aquela interferência, por exemplo, contra o Valdez Scantling ali foi uma coisa que poderia ter mudado o desfecho da partida, né? E, enfim, né? Verdades sejam ditas, né? Verdades são verdades. Então, mas independente disso, acho que o Green Bay fez um bom jogo, né? O Jordan Love jogou bem, né? Inclusive, obrigado por me salvar no Fantasy aí, que o Josh Allen estava de folga, conseguiu fazer representar bem aí, mas ele fez um bom jogo, foi um jogo consciente, foi um jogo que ele teve eficiência para marcar, conseguiu conduzir a equipe, né? O ataque, então é uma equipe que joga melhor. Hoje, também acho que os Packers, para mim, são mais favoritos do que os Vikings para levar essa vaga. Né? Uma dessas vagas de wildcard, uma dessas 3 aí. Não acho que ameaça os Lions, né? Uma equipe que vem melhor e acho que tem, até mesmo pelo calendário que tem, acho que tem plenas condições de ganhar essa divisão. Mas, obviamente, a equipe vem jogando melhor. E se o Jordan Love manter esse ritmo, porque ele não vem jogando só bem agora, né? Já é a segunda, terceira semana que ele consegue. Né? Essa semana em específico foi melhor, mas ele também teve semanas passadas bons momentos que ele conseguiu fazer o seu trabalho, conseguiu mover as correntes, principalmente, que é uma coisa que tinha faltado por um momento. Ele começou bem, aí teve uma queda e agora tá voltando a atuar. Se essa for a cara do Green Bay Packers, eu acho que é uma equipe que vai para os playoffs. Então, precisa manter esse ritmo, não é tão fácil, mas obviamente, né, uma equipe que vem com ataque muito bom, a defesa também tem jogado bem, a secundária tá fazendo um grande trabalho, né, tá sendo bem, anulando principalmente os seus principais oponentes, então eu acho que vem vendo uma fase muito boa, uma crescente, precisa manter. Exatamente. E a gente tem que fazer aqui agora um meia-culpa gigantesco com a equipe do Chicago Bears, com o nosso querido compatriota Cairo Santos, que venceu um jogo aí na semana passada sozinho, Verdade. né? Todos os pontos foram dele. Na semana anterior ele também chutou tudo que ele tinha, ganhou aí o jogador da Jogador do semana, né? Special Teams, né? Do Special Team da semana. Então, assim, Cairo, a gente tá pedindo perdão, que a gente tinha aqui, aí a gente vai se empolgando e deixou passar só esse fato de que tu marcou pelo menos uns 40 e 10 pontos aí nas 2 últimas semanas, então descansa aí, porque semana que vem tem mais, e fica aí o nosso querido e grandíssimo beijo e abraço aí pro nosso compatriota, porque a gente sim é ufanista,
tá? E aproveitando esse gancho aqui de Cairo Santos, e você tá de Miami Dolphins, NFL ano que vem é no Brasil, tá? Verdade. E 99% de certeza o Dolphins, que adotou o Brasil como um país estrangeiro para ter uma base e tudo mais, temos perfil, né, do Instagram oficial do Dolphins e Tivemos o enfim, Duzão também, né? Duzão jogou aí no Dolphins, o brasileiro e tudo mais. Então, assim, 99% de certeza que tendo o jogo aqui é Dolphins contra alguém. Então, assim, É, compre muito a sua camisa provável. do Miami, porque ano que vem a gente vai lá para São Paulo, lá na Arena Corinthians, e vai assistir NFL no Brasil, porque somos o terceiro maior mercado de NFL no mundo, o segundo fora dos Estados Unidos. A gente só perde para o México e, ó, o tiquinho assim, tá? Então, ano que vem é nós que tá lá e É aí é verdade. Cairão e vai ser maravilhoso. Quem Clima sabe o de, Chicago Bears aí jogando lá. Cairo clima Santos. de Seria legal. Libertadores. Clima de Libertadores. É, então. Vamos lá, vamos seguir aqui para a última conferência NFC Sul. NFC Sul é aquela divisão. Ano passado estava assim, esse ano está igual. Falcons agora são os líderes. Agora, acho que semana passada já estavam, né? 6-6, 2 vitórias seguidas. Bucks na cola, venceram também. Essa semana, Saints perderam aí para o Detroit Lions e o Panthers, que perdeu a quinta seguida. Sim, perdeu para os Bucks. Não, perdeu para os Bucks, né? Perdeu para os Bucks. Isso aqui foi importante para o Buccaneers, porque, por exemplo, eu acho que é o time ainda que vai levar essa divisão, mas o Atlanta Falcons venceu um jogo bom aí, né, contra os Jets, uma equipe que tem uma defesa muito boa, um jogo apertado 13-8. Mas enfim, venceu, segue líder da divisão e o líder da divisão automaticamente vai para os playoffs. E essa divisão está muito enrolada para baixo, né? Enfim, é uma divisão difícil, é uma divisão difícil. A única coisa que a gente sabe é que o Carolina Panthers não vai liderar. Certeza, porque está 11. E para quem acha que, né, só para lembrar também, se o Panthers ficar com a pior campanha, vai dar a primeira escolha geral para o Chicago Bears, porque eles trocaram nesses anos aí anteriores. Então, nem uma boa posição de draft o Panthers teria. Mas o Pois Panthers é. fez um jogo, como é que eu posso dizer, honroso, Digno. né? Um digno, 18-21. Correu sérios riscos de vencer, por mais que não venceu a equipe do Buccaneers, mas enfim, se é aquele negócio, né? Mantém essa pegada aí, pode atrapalhar muito alguém nessa reta final e levanta o moral, né? Afinal de contas, a equipe do Carolina Panthers é toda muito nova, né? E Bryce Young precisa, né? Merece essa vitória porque não tá jogando mal. Eu acho que o time, o conjunto todo não tá no Não jeito. tá Então, por encaixando, exemplo, né? tem quarterbacks, eu, por exemplo, no Rookies, que você olha assim, pô, o cara tá 1-11, né? E, tipo, eu acho que o Bryce Young é melhor que o Fields. Entendeu? Me Sim, julguem, mas entendeu? E ele tá no sim. primeiro ano. Então, assim, tomara que a diretoria e todo mundo entenda isso e proteja esse garoto para dar mais chances para ele, né? Afinal de contas, 2, 3 anos de temporada. Eu cumpri o contrato de rookie aí para dar certo, mas enfim. Roleta russa, é uma roleta russa, essa divisão é uma roleta russa. Pois é. É uma loucura aqui, né? Acho que é meio que briga de cego com faca sem ponta, né? E dali, se pegar, pegou. Quem ganhar, ganhou, perdeu. Sabe? Cara, é uma loucura isso aqui. Mas assim, eu acho que essa semana vai ser muito importante, tá? Por quê? Falcons e Bucks jogam nessa semana agora, semana 14. Então, eu acho que Atlanta vai ganhar esse jogo e vai levar essa divisão, tá? É o meu, É, meu palpite aqui e vai afundar de vez os Bucks que vão para 5-8, uma potencial vitória, né? Leva a equipe de Tampa Bay para 5-8 e a equipe de Atlanta para 7-6. Né? Então são 2 vitórias de diferença. Tem os confrontos da divisão também que impactam. A Atlanta está levando a melhor nesse momento porque venceu. uhum. E assim, é difícil, né? New Orleans acabou de perder o Derek Carr, né? A gente não sabe muito bem por quanto tempo, né? Não saiu muitas notícias ainda sobre o parador, mas ele saiu lesionado no jogo contra o Detroit. Não sei se ele vai jogar, não pareceu que foi uma coisa muito simples, né? Parece que é uma lesão um pouco mais grave, quem sabe uma fratura no ombro, né? Alguma coisa assim. Então, imagino que ele deve ter uma lesão mais significativa. Daí jogar o James Winston em New Orleans, eu não sei se vai ser a solução, né? Ainda mais uma equipe que vem de 3 derrotas seguidas agora, né? Então, assim, acho que vai ficar, para mim, vai ficar entre essas duas, né? O líder daqui vai para os playoffs, acho que ninguém mais, né? A não ser que um milagre aconteça aqui e a equipe, sei lá, Tampa Bay ganhe os próximos 5 jogos, ou New Orleans, mas não acho isso provável, né?
E eu ainda acho que, a minha opinião é que a Atlanta talvez a equipe mais organizadinha, vamos dizer assim, mais arrumadinha dessa divisão aqui, e pode levar essa divisão agora, nesse confronto que eu acho que vai ser bem decisivo nessa próxima semana agora. Sim, e o calendário do Falcons, Também, né? teoricamente, é mais fácil nessa reta Sim, final, sim, né? né? Mas vem Bucks, sendo Panthers, realmente. Colts, Bears e Saints, então... Vencer esse jogo contra o Bucks eu acho que é meio que se garantir, né? Afinal de contas, o Exato. confronto direto vai eliminar num caso de campanha parecida, Sim, né? verdade. E aí você vai pegar o Panthers, o Colts é parada dura, porque tá num ritmo bom, mas aí o Bears e o Saints, né? Talvez seja um calendário mais fácil, mas eu acho que esse jogo vai definir realmente quem leva essa divisão, com certeza, que está sendo dramática. Mas assim, Perfeito. tá tudo dramático, né? Se a gente for olhar, né, muitas campanhas parecidas, enfim, vamos entender o que está acontecendo nesse momento e a gente tem que falar da semana 14, não adianta, né? Eu quero achar Só fazer assunto, mas só fazer ah, um adendo rapidinho faça aqui. É semana 14, temos Cardinals e Commanders de folga, né? É a última semana que os nem você últimos. comentou. Uhum. Não sei se O você já tinha Commanders, comentado, mas lembrei agora, só para... sim, não, eu ia comentar agora que a gente ia puxar a semana, então assim, semana com as últimas folgas, Cardinals e Commanders. Commanders precisa muito, né, da folga, Verdade. afinal de contas, eu estava olhando aqui, Sam Howell, 3.466 jardas passadas, foi ultrapassado aí pelo CJ Stroud, né? E se Aí, a ó. gente olhar assim com frieza, com pouco calor no coração, essas duas equipes que lançam muito não estariam nos playoffs hoje. Olha só. E a única que pode dessas duas é o Houston Texans, né? Então, assim, é frustrante ter esse volume de jogo para a equipe de Washington e não conseguir mordiscar aí uma vaga. E não é nem por conta da divisão, né? Porque né, perde jogos fora da divisão também. Sim. Mas só aproveitando, já que eu falei dessas estatísticas, Tagovailoa 3.400 ao terceiro, Jared Goff 3.200, Detroit Lions e Dak Prescott 3.200 também. Aí são o top Aí, ó. 5. Top 5 da. Vamos ver aqui. Christian McCaffrey é o único running back no momento com 1.000 jardas. Tyreek Hill com 300 jardas a mais que CeeDee Lamb nesse momento. Então, a probabilidade, como a gente comentou mais cedo, dele de repente alcançar em Megatron, né, não é uma É, coisa fora, né? Não é não, uma não coisa são. fora. Agora, nesse momento, deve ser o quê? Umas 1965, ele tem quantos? 1.400 e? 1.400 e uns quebradinhos para cima aqui. 81. Eu ia falar 88. Quase 1.481. 1.500, né? Ele precisaria de mais ou menos umas 500 jardas. São 5 semanas. Média de 100 jardas por semana não é impossível. Não, Não é impossível. para esse cara não é Para impossível, esse não. cara, para esse plano de jogo, também tem boas Uhum. chances, viu? Vamos ver. Vamos chegar na semana 18 para debater isso aí. Tomara que não. Eu, como torcedor do Lions, não quero que isso aconteça. Mas com 2 semanas a mais, né? Por que não? Né? Você faz um jogo de 120, outro de 90 e assim vai, É, né? E perfeito. eles conseguem, né? O Miami Dolphins consegue esse tipo de campanha aí maravilhosa. E vamos lá, semana 14. Faça as honras, meu jovem caro amigo. Então, meu jovem caro amigo, rapaz, aqui uma semana mais recheada, né? Agora menos equipes de folga. Mas eu vou pegar dois jogos aqui caseiros, vamos dizer assim. Primeiro deles, Falcons e Bucks, que a gente falou. Eu acho que tem tudo para ser interessante, porque eu acho que vai ditar quem vai ganhar essa divisão. Então é um jogo de extrema significativa. Meu Deus. De Significância. extrema significância para essa semana, para a divisão como um todo, né? Então acho que vai ser um jogo que vai ter bastante emoção. Esperamos que seja assim. Né? Tampa Bay precisa de uma resposta e Atlanta também precisa, né? Aqui se vence praticamente carimba, né? A sua liderança. E o Então jogo acho que é vai ser lá, um né? jogo. Em Eu joguei Atlanta. Atlanta, joguei Atlanta, Uhum. verdade. Então também tem esse detalhe que eu acho que pode ser um diferencial. Vamos ver, acho que tem tudo para ser um jogo bem bacana aí para a gente acompanhar. Outro jogo também que eu quero acompanhar vai ser Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts. Os Bengals agora de um jogo muito bom. A gente precisa ver como é que vai ser o comportamento do. Eu fugi o nome do calouro lá. Meu Deus do céu. Do Jake Brownwing. Jake Browning, verdade, muito obrigado.
Vamos ver como é que vai ser o comportamento dele, porque ele fez um grande jogo nessa semana, ele precisa manter o Uhum. ritmo se quiser dar esperanças para a equipe, e eu acho que tem uma grande possibilidade ele de se inspirar e quem sabe trazer mais uma performance boa, e jogando contra essa equipe de Indianápolis, que vem de 4 vitórias, eu acho que vai ser também um jogo bem interessante, tá? Então, acho que essas duas escolhas aqui são escolhas boas. E para manter aqui o meu palpite dentro da AFC, eu vou pegar aqui Browns e Jaguars, que eu também acho que vai ser um jogo interessante. Muito importante ver como é que vai ser a participação ou não do Trevor Lawrence. Se tiver o Lawrence, acho que vai ser um jogo bom. Se não tiver, talvez um jogo mais defensivo, mas ainda assim também que pode entregar bastante emoção, né? Porque os Browns têm uma grande defesa, um ataque agora com o Joe Flacco, mas né, os Jaguars perdem muito esse poderio ofensivo sem o Lawrence, mas ainda assim acho que vai ser um jogo também interessante, porque são duas equipes que estão brigando por uma potencial vaga aí na pós-temporada, né? Os Jaguars como líderes, mas quem sabe se pega uma sequência ruim, se perde aí por mais tempo o Lawrence, talvez até um wild card, então pode ser um diferencial, confronto direto aqui. Então interessante também esse jogo, acho que são 3 bons jogos aí dentro da, aliás, um da NFC, né? Agora que eu vi, eu achei que era as 3 da NFC, mas são 3 jogos aí que podem ser decisivos aí, olhando para a pós-temporada. Excelentes escolhas. Na verdade, essa semana tá muito boa. Tipo assim, Broncos vai perder pro Chargers, sabe? Vai se complicar sozinho. Mas tá bom, Olha. não vou falar desse jogo. É um feeling, afinal de contas, a gente esqueceu de comentar, né? O Russell Wilson foi interceptado 3 vezes nessa semana 13. Verdade. Verdade. Não é nada contra o cara, gosto muito dele também. Mas Chiefs e Bills não tem o que esperar desse jogo, a não ser se passar aquele filme, né? Dos últimos confrontos deles, né? 13 A segundos. vantagem a vantagem é dos Chiefs, mas sempre é jogo bom, né? É Sim. sempre jogo bom. E pro torcedor do Bills é melhor que eles percam durante a season do que perder mais um Super Bowl, né? De fato. De fato. Um abraço aí, Thiago e Trap, né? As únicas pessoas que eu conheço que torcem pro Buffalo Bills. Fica aí a corneta. Cowboys e Eagles. Gente, Isso aqui. eu não sei o que pensar desse jogo, porque assim, o Cowboys é o meu time com o melhor ataque por média de pontos. Sim. O Eagles perdeu por 30 pontos, praticamente, né? 20 e E tantos Dallas, se pontos. quiser vencer a divisão, precisa ganhar aqui, porque Tem que perde a ganhar esse vantagem no confronto jogo. direto. É. E a diferença é uma vitória. E o primeiro jogo contra ambos, eles já jogaram, se eu não me engano, o Eagles Sim, ganhou, sim. né? Eagles ganhou. Eles já jogaram, né? Então Uhum. o Eagles venceu. Então, assim, é isso, essas duas escolhas. E na segunda-feira a gente tem 2 jogos no horário nobre, tá? Só para Verdade. elucidar aqui. Não que eu vá escolher os dois, porque eu acho que Giants e Packers pode acontecer alguma coisa interessante, mas eu quero escolher um outro jogo aqui que eu olhei antes que você não falou. Eu quero falar de Rams e Esse Ravens, mesmo. porque é um confronto que pode, enfim, o Rams tem que vencer esse tipo de jogo. E o Ravens, né, cara, eu ainda não sinto firmeza. Então, assim, eu tô curioso para assistir esse jogo, para entender, porque se o Ravens vence esse jogo aqui com uma propriedade, aí para mim, aí meus votos vão 100% para eles aí para essa conferência, mas eu acho que essa partida vai ser muito boa. Por quê? Porque McAvey é muito inteligente, é um técnico muito novo, e no meio dessas lesões de quarterbacks, ele talvez potencialmente tenha o melhor backup, que é Sim. Carson Wentz. Nem sei por que eu estou falando isso, mas né, acho que o Rams ele está preparado para alguma coisa aí. Acho que ele se preparou para alguma coisa e talvez seja para esse tipo de situação. Não estou dizendo que ele vai entrar nem nada, mas é um jogo que eu quero ver com uma atenção maior, porque eu acho que vai ser interessante, tá? Vai ser interessante essa partida aqui. Então, fica aí minhas escolhas. Rams e Ravens, Bills e Chiefs e Cowboys e Eagles. Perfeito, né? A gente espera que seja assim, né? Seja disputado, que seja interessante e, cara, muitos resultados aí. Aquela pitadinha também como que é? De azarão também, né? Aquela pitadinha É, me fugiu a palavra aqui agora, mas de zebra, né? de Então, zebra. é bom E também. assim, como você falou, zebra. Raiders e Vikings. Vikings está classificado para os playoffs, teoricamente. Pois é. É um Bears e jogo que Lions.
Já pensou se os Bears aprontam em cima dos Lions? Já, inclusive, foi um jogo muito disputado, né? O jogo Foi o primeiro jogo foi muito disputado. Então, assim, né? Tudo pode acontecer. Verdade. Panthers venceu o Saints. Tem, né? Como é que vai ser James Winston aqui? Texans vai vencer o Jets, sabe? É complicado. Patriots já pensou vencer o Steelers aqui? Azeda muito a campanha dos Steelers. Né? E tanto o Jets quanto o Patriots vencer, azedam a campanha dos dois adversários. E, cara, complica demais. E aí você vai falar para mim assim, não, isso não vai acontecer. Fala, convicto. Não vou. Steelers sem Pickett, né? Steelers sem Pickett e Jets também com o novato lá, que eu sempre quero dizer que é o uma Flaco defesa e não que joga bom, né? Entende? Tim Boyle que deixou espaço pro Trevor Siemian, que agora ninguém sabe quem vai jogar, porque o Zach Wilson é para voltar e não quer. Rapaz, vamos ver. Zach Wilson jogar esse jogo contra o Texas é um perigo muito grande pro Texas. Vai ter que marcar sempre que possível. Então, assim, cara, essa semana 14, bom, chega. Semana 14 vai ser da hora. Não tem erro, é da hora. Perfeito, né? É isso mesmo. Perfeito. E semana que vem estaremos aqui para falar de tudo isso que aconteceu. É isso aí. Muito obrigado por encerrar o programa e um beijo e até a próxima semana. Tchau! Valeu!